Oi, pessoal! Como eu prometi para vocês, vamos falar agora sobre a fotorrespiração. E para iniciar esse tema, é importante lembrar dessa enzima, da rubisco. Lembram dela? A rubisco, ela foi também citada aqui no processo, lá na fase escura, da fotossíntese, no ciclo de Calvin. No início, a primeira etapa do ciclo de Calvin, que é a fase de carboxilação. Até agora eu tinha apresentado a rubisco para vocês apenas como uma sigla. Rubisco, na verdade, é uma sigla para uma enzima que tem um nome bem grande, ribulose 1,2-bifosfato carboxilase oxidase. Então, ela tem duas funções, a enzima. Tem a função de carboxilação, a função carboxilase, que é de capturar o gás carbônico, mas tem também a função de oxidação, que é a captura do oxigênio. E é essa captura do oxigênio que está relacionada com a fotorrespiração. A rubisco, ela possui tanto afinidade por gás carbônico, quanto por gás oxigênio. Então, ela tem as duas afinidades, tá? Pelos dois gases diferentes. Na verdade, altas concentrações de gás carbônico vão favorecer o processo de carboxilação, ou seja, o ciclo de Calvin. Agora, baixas concentrações de CO2 e altas concentrações de oxigênio vão favorecer o processo de fotorrespiração. Então, a fotorrespiração vai predominar quando há alta concentração de oxigênio em relação ao gás carbônico. Então, gente, a planta, ela possui, durante o seu dia, durante sua vida, passa por situações diferentes. E essas situações diferentes, até mesmo intrinsecamente relacionadas ao processo fotossintético que produz oxigênio e consome gás carbônico. Então, a planta ela vai passar por situações diferentes, metabólicas e ambientais, que vão, em determinados momentos, favorecer uma alta concentração de CO2 e, em outro, uma alta concentração de oxigênio. Você imagina, por exemplo, um caso peculiar das plantas CAN, que permanecem com o seu estômago fechado durante o dia. Está lá fechado o estômago, justamente no momento que a planta de dia está fazendo fase clara. Lembram do fotossistema 2, da fotólise da água, da quebra da molécula de água, produzindo oxigênio? Então, justamente durante o dia, onde a planta está quebrando água, o estômago está fechado nas plantas CAN. Então, existem várias peculiaridades, vários momentos, várias situações diferentes onde eu posso ter mais CO2 ou mais oxigênio no interior da planta. E isso vai favorecer ou a fotorrespiração ou a carboxilação, ou o ciclo de Calvin, o início do ciclo de Calvin, por uma mesma molécula que é, mesma enzima, uma molécula enzimática que é a rubisco, Então, a rubisco, ela captura o oxigênio ou o CO2 e junta essa molécula, uma dessas moléculas, com a ribulose bifosfato, que é aquele açúcar que nós estudamos na fase de carboxilação. É um açúcar com 5 carbonos e com 2 fosfatos. Então, durante o processo do ciclo de Calvin, o CO2 reage com a ribulose bifosfato, tendo a rubisco como catalisadora, formando duas moléculas de ácido fosfoglicérico, conhecido pela sigla PGA, ou então também como fosfoglicerato. Porém, a mesma ribulose bifosfato pode
reagir com o oxigênio, formando um PGA e também um ácido fósforo, um fosfoglicolato. Aqui eu tenho um carbono do gás carbônico, mais 5 carbonos da ribulose bifosfato, eu tenho no total 6 carbonos, para formar 2 moléculas de 3 carbonos, que é o PGA. Aqui eu tenho nada, 0 de carbono, mais 5 carbonos da ribulose bifosfato, para formar um PGA, que tem 3 carbonos, e um fosfoglicolato, que tem 2 carbonos. 5 mais 2, 3 mais 2 dá 5. Né? Esses 5 carbonos são da ribulose bifosfato, no caso da fotorrespiração. Então, gente, fotorrespiração, por consumir o oxigênio, já vê que ela consome o oxigênio, tá? Ela possui o nome de respiração, ela tem a palavra respiração, mas ela não tem nada a ver com a respiração celular, que é um tema que a gente nem comentou muito aqui, que eu não comentei nos vídeos ainda, né? Mas quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre respiração celular também, tá? Mas por enquanto ainda não. Então, além disso, além de não... até consome oxigênio, daí lembra, mas não tem nada a ver com a respiração celular, né? Embora possa envolver mitocôndria no processo também, mas não está ligada à respiração celular diretamente, tá? Ela também consome ATP e não produz. Na respiração celular, a molécula de açúcar, de matéria orgânica, né, quebrada, formando ATP, liberando energia na forma de ATP. Mas isso não acontece na fotorrespiração, né, como resultado final. Pelo contrário, é gasto ATP. Esse processo ele vai envolver 3 organelas diferentes: o cloroplasto, o peroxissoma e a mitocôndria. Se vocês olharem aqui para essa figura, né, são várias reações químicas, vários processos metabólicos interrelacionados, né, uma complexidade de substâncias que são envolvidas, de várias enzimas. Porém, isso tudo aqui, eu vou explicar isso de maneira mais geral, tá? Porque quem vai fazer isso mesmo um dia, vou explicar melhor para vocês, é um professor de bioquímica e a minha área é fisiologia vegetal, né? Mas alguns pontos, alguns aspectos eu vou ter que tocar aqui para poder entender melhor, né? Esse negócio de envolver cloroplasto, peroxissoma e mitocôndria. Só falar isso é só, né? É esquecer que é importante entender também para a pessoa compreender melhor, né? Peguei uma outra figura mais simples para explicar isso melhor para vocês. Então aqui, a ribulose bifosfato reage com o oxigênio. A ribulose bifosfato tem 4 a 5 carbonos, né? Formando, como eu já falei, o ácido fosfoglicérico, que tem 3 carbonos, ou o ácido fosfoglicólico, o glicolato, que tem 2 carbonos. Esse ácido fosfoglicérico formado vai direto para o ciclo de Calvin, né? As enzimas do ciclo de Calvin, elas não têm como definir se ela está usando PGA da fotossíntese, se está usando PGA da fotorrespiração. Para ela, PGA é PGA. Ela pega o PGA no ciclo de Calvin e transforma o PGA em gliceraldeído 3-fosfato, tá? Então, esse ácido fosfoglicérico vai cair diretamente no ciclo de Calvin. Porém, o fosfoglicolato, o ácido fosfoglicólico, ele vai passar por uma série de transformações, tá? Que envolve o cloroplasto mesmo, o peroxissoma e a mitocôndria. Então, olha só aqui, vamos pegar. Então, esse glicolato que foi formado, né, tá aqui, no próprio cloroplasto, ele perde um dos seus fósforos, se transformando em ácido glicólico. Nessa outra figura, ele está mostrando lá de cá, né? Então, aqui, ó, o fosfoglicolato perde o fósforo, se transformando em glicolato. Olha só, o glicolato é ainda uma molécula de 2 carbonos. Tá muito pequenininho isso aqui, né?
Então, esse glicolato de 2 carbonos, cadê ele? Aqui. O ácido glicólico, glicolato. Através do consumo de oxigênio, fotorrespiração consome oxigênio. Então, glicolato, a partir do consumo de oxigênio, e formando aqui, ó, peróxido de hidrogênio, lá no peroxissoma, né? Então, esse glicolato, ele vai ser transformado em glicina, tá? Glicolato é convertido em glicina. A glicina, ela possui aqui, ó, 2 carbonos, né? Essa glicina, que ainda tem 2 carbonos, observe o que acontece com ela. Ela é transformada em serina. Serina tem 1, 2, 3 carbonos. Serina possui 3 carbonos em sua composição. Durante esse processo aqui de transformação da glicina em serina, né, existem passos metabólicos aqui diferentes, onde ocorrerá novamente mais consumo de oxigênio. Acontecerá também liberação de gás carbônico. Então, está aqui, ó, de outra forma demonstrado. Do lado de cá agora, né? Então, a glicina, né? Ela consome, nesse processo de glicina até serina, que está bem simplificado aqui, ocorre o consumo de oxigênio, não está lhe mostrando, né? Mas lá na outra figura mostra. E a liberação de gás carbônico. Respirar também não é isso, né? Por isso a palavra respiração, gente. Porque na respiração se consome oxigênio e se libera CO2. Tá? Então, essa glicina é transformada em serina. E a serina, aqui, ó, passa por transformações também, gastando energia, né? Formando o glicerato. Então, a glicina, que tem 3 carbonos, né? Ela também vai formar uma nova molécula de 3 carbonos, que é o glicerato. É esse glicerato que entra novamente no cloroplasto e, ao ganhar fósforo, se transforma em PGA, em fosfoglicerato. PGA, o qual também vai ser capturado pelo ciclo de Calvin, né? Como eu falei, as enzimas do ciclo de Calvin não sabem se o PGA, mas não tem como saber se o PGA veio do ciclo de Calvin mesmo, da carboxilação, ou se veio do processo de fotorrespiração. Então, esse PGA, ele retorna, né? Ele quer dizer, ele vai para o ciclo de Calvin. Então, no fundo, mesmo consumindo o oxigênio, né? Então, se consome o oxigênio no processo de fotorrespiração, mas forma indiretamente outro PGA a partir do fosfoglicolato. O fosfoglicolato ele vai sofrer transformações, glicina, serina, glicerato, até formar um novo fosfoglicerato, um novo PGA. Então, indiretamente, também ocorre formação de PGA, né? No fundo, um PGA recuperado através do fosfoglicolato e o outro PGA é formado diretamente na fotorrespiração, né? Então, gente, o que acontece na fotorrespiração? Será que ocorre um desperdício de energia ou uma proteção à planta? E pensa bem, esse fosfoglicolato, para ser transformado em PGA de novo, consome energia, né? Então, parece um desperdício. Para que eu vou consumir energia para formar PGA de novo, se eu simplesmente posso pegar rubisco e formar PGA? Então, formar PGA pela carboxilação, né? Consumindo gás carbônico. Então, para que isso? Na verdade, é uma proteção, né? Uma proteção contra
o excesso de oxigênio, que pode ser prejudicial, sim, destruir a célula por processos de formação de radicais livres, destruir membrana celular, destruir DNA, né, provocar danos no DNA, se protege a célula contra esse excesso de oxigênio, formação de radicais livres, né, e diretamente também vai evitar o processo de fotoinibição, uma válvula de segurança, né, quando existe energia demais sendo produzida. Você imagina a fase clara acontecendo e produzindo muita energia, né? Energia demais sendo consumida pode danificar o fotossistema, danificar, né, lesar toda a fotofosforilação cíclica e acíclica. Então a fotorrespiração pode funcionar também como uma válvula de segurança contra o excesso de energia, ou seja, contra a fotoinibição, energia luminosa, né? Fotoinibição. Então, na verdade, não é um desperdício de energia, é uma proteção. Ela significa uma proteção da planta, né? É uma forma complementar, é um dreno de energia que vai consumir esse excesso de energia que poderia lesionar os fotossistemas. Também consome o excesso de oxigênio que poderia destruir os componentes celulares, tá? Né? Isso poderia acontecer, por exemplo, quando a fase escura da fotossíntese é lenta em relação à fase clara. Né? Fase clara rápida significa muita energia, muito ATP, muito oxigênio, né? Então a fotorrespiração ela vem como essa válvula de segurança contra um desequilíbrio em relação à velocidade da fase clara em relação à velocidade da fase escura. Então, para terminar o tema fotossíntese, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns 3 elementos que vão influenciar na fotossíntese, importantíssimos, que é a temperatura, a concentração de gás carbônico e a intensidade luminosa. Então, olha só. São fatores que influenciam a fotossíntese. Temperatura. Quanto maior for a temperatura, na medida que a temperatura aumenta, aumenta-se também a taxa fotossintética, até chegar a um ponto máximo em torno de 35, 36 graus, onde o aumento da temperatura significa destruição de enzimas, desnaturação enzimática. Porém, portanto, começa a haver uma queda, né, do processo da taxa fotossintética. O aumento da fotossíntese, da temperatura significa maior agitação do sistema. Se o sistema está mais agitado, aumenta-se a possibilidade de encontro entre substrato, enzima, entre as moléculas, entre as substâncias que estão presentes dentro do cloroplasto. Se isso se encontra mais facilmente, óbvio que a taxa fotossintética vai aumentar. Quanto maior o grau de agitação, maior a taxa fotossintética, mas se aumentar demais, as enzimas são desnaturadas e a taxa fotossintética começa a cair. Tá? Então, a fotossíntese, a taxa fotossintética é influenciada desta forma pela temperatura. Em relação à concentração de CO2, à medida que se aumenta a concentração de CO2, né, as enzimas, pepticarboxilase, rubisco, né, elas começam a capturar mais CO2 e a taxa fotossintética vai aumentando. Porém, sabe-se que mais ou menos a 0,2% de CO2 não adianta aumentar muito a concentração de CO2, que a taxa fotossintética continua constante. Né? Nós temos aí, então, que aumentar muito o CO2 significa nada em relação à taxa fotossintética. Tá? Então, você vai aumentando, mas chega um momento que é uma saturação, né, das enzimas. Todas as enzimas daqui para frente vão estar trabalhando, né? O limitante ali é a quantidade de enzima. Então, aqui até nesse momento, né, no momento inicial, onde você vai aumentando aos poucos a concentração de CO2,
as enzimas ainda, nem todas as enzimas estão ainda trabalhando juntas. Mas chegando a 0,2, o número de enzimas não vai aumentar só porque a taxa de CO2 aumentou. Então, a velocidade da reação permanece, né, meio constante. Está acontecendo reação química aqui. CO2 está sendo capturado pela rubisco e, dependendo da planta, também pela pepticarboxilase. CO2 está sendo capturado. Mas não tem mais enzima para capturar CO2. Então, se você aumentar a concentração de CO2, não adianta nada, que a taxa fotossintética permanece a mesma. Em relação à intensidade luminosa, né, é a mesma, mais ou menos a mesma situação. A taxa de fotossíntese ela vai aumentar com a intensidade luminosa. Sim, de manhã, meio-dia, a taxa fotossintética é mais ou menos a mesma, né? Quer dizer, vai aumentando, né? Mas, se aumentar mais a intensidade luminosa, não ocorrerá um aumento da taxa fotossintética. Essa taxa permanecerá constante, né? Podendo ocorrer até o processo de fotoinibição em relação ao excesso dessa luz, tá? Então, na verdade, vai mecanismos como a fotorrespiração, né? A proteção, liberação de energia. Lembram a liberação do quando tem aquelas vias de decaimento de energia, onde nós temos a liberação de infravermelho, lembra? Liberação de calor. Então, alguns mecanismos vão atuar, começando a regular esse excesso de luz. E não vai adiantar mais aumentar a luz, que a taxa fotossintética não aumenta. É óbvio, gente, se aumentar demais a luz, muito mesmo, além do limite tolerável pela planta, a planta vai começar, vai se destruindo o fotossistema, etc. Existe também um limite para tudo, né? Então, você pode também começar a destruir, né, as células, o fotossistema. Você pode começar a desidratar, se for luz junto com calor, né? Você começa a desidratar a planta, enfim. Mas a taxa fotossintética também existe para cada espécie um máximo, né, de energia luminosa, de intensidade luminosa que você pode dar para a planta. Tá? Isso geralmente depende de espécie para espécie. É uma característica genética daquele grupo de indivíduos, né? Uma característica daquela espécie. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Esse tema, fotossíntese, que é bem extenso, bem longo, eu vou terminar ele por aqui. É claro que existe muito mais coisa sobre fotossíntese para saber, né? Mas essa parte básica já foi então trabalhada aqui nos meus vídeos. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre transporte de água na planta, transporte de nutrientes, né, de solutos orgânicos, né, enfim. Teremos outros temas importantes relacionados à fisiologia vegetal pela frente. Tá? Então, obrigada a todos. Até o próximo vídeo.